Queridos amigos, graça e paz, quanto tempo. Hoje eu estou vindo trazer uma breve reflexão a respeito das últimas notícias e o juízo sobre a casa de Deus. Porque a gente está se surpreendendo aí com umas notícias aí meio estranhas, né? Mas elas só são estranhas para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece as Escrituras e compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não um mero livro de historinha, a gente passa a ver toda essa situação com perplexidade, é claro, somos humanos, mas ao mesmo tempo nós vemos com a certeza de que ela está se cumprindo e que ela é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. E ninguém sai impune diante de Deus. Então, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que confiam na palavra de Deus, como a palavra de Deus, estão vendo que essas notícias são o cumprimento dessas profecias. Das profecias que estão ali há 2.000, 3.000, 5.000 anos. Né? Algumas das profecias do Novo Testamento já têm mais de 2.000 anos, 2.000 e pouquinho, estão se cumprindo nos nossos dias. E eu quero comentar uma delas. É uma passagem que é bem atual. Ou como meu pai brincava, essa passagem é mais atual do que o jornal da semana que vem. E essa passagem está ali em 1 Pedro, capítulo 4. Por ela ser extensa, essa passagem, eu não vou lê-la. Eu espero que vocês já a conheçam. E se não conhecem, eu gostaria que vocês lessem essa passagem. Mas lessem não de, assim, mera leitura. Meditasse em cada um de seus versículos. São só 18 versículos e vale a pena ler, sabe? Desliga a televisão um pouco, sai um pouquinho. Assiste o vídeo que eu estou fazendo agora no Face, mas depois desliga o teu Face e vai ler essa passagem. Vai fazer bem a você, vai te fazer compreender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Então eu quero só fazer uns apontamentos dentro dessa passagem de 1 Pedro 4. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Os versos 1 e 2, nos versos 1 e 2, o apóstolo Pedro nos diz que os sofrimentos que experimentamos enfraquecem a força do pecado em nós e impedem a nossa busca por coisas inúteis e nos fazem mais desejosos pela vontade de Deus. Jesus, lá no Getsemane, quando ele estava orando, ele falou que devemos orar o tempo todo, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa fraqueza da carne não é em relação à força que ela tem, porque a carne é forte. Sabe, a nossa natureza ruim, a nossa natureza, ela tem uma tendência enorme para pecar. Ela não foge do pecado, pelo contrário, ela vai e se joga no pecado. Então nós que temos a mente de Cristo, nós devemos nos fortalecer a cada dia através da oração, para que a gente não ceda a essa fraqueza da carne. As tentações vêm o tempo todo. Entendeu? As tentações, as propostas, as ofertas. Mas a nossa obrigação é de não ceder. E aí a gente traz à memória aquilo que Deus fala para Caim, quando a oferta dele não foi aceita.
Deus falou para ele assim: por que você está abatido, Caim? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. O pecado jaz à nossa porta o tempo todo. Cada um na sua fraqueza, cada um na sua debilidade, mas cabe a cada um de nós dominá-lo. E a melhor forma de domínio é através da oração e através do sofrimento. Quando Deus permite um sofrimento, Ele não está fazendo mal conosco, não. Ele quer que esse domínio da carne, da natureza humana, seja dominado, né? Seja, como eu posso falar, seja reduzido para que a gente possa vencer o pecado em nós. Então a gente tem que tomar cuidado quando vem um sofrimento para não ficar murmurando, para não ficar blasfemando. Pelo contrário, a gente tem que tomar isso e se jogar nos pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Fazer igual Paulo falou lá em 2 Coríntios 12, quando ele falou sobre o espinho na carne, que vinha esbofeteá-lo para humilhá-lo, para que a grandeza da revelação de Deus não deixasse ele soberbo. Ele, quando foi pedir ao Senhor para que tirasse aquele espinho dele, o Senhor falou que não. Que a graça dele lhe bastava e que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. O poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, desde que a gente não tome essa fraqueza e a transforme em pecado. O pecado Deus não tolera. Tá? O pecado Deus não tolera. A transgressão aos princípios divinos Deus não tolera. Tem muita gente por aí achando que Deus passa a mão na cabeça. Ah, não, tadinho, tá tudo bem, é assim mesmo. Não, não é. Não confunda o espinho na carne com o pecado. O pecado não é espinho na carne. O pecado tem que ser derrotado na nossa vida. Versos 4 a 6 diz o seguinte: o fato de mudarmos o nosso modo de viver por amor a Cristo causa estranheza àqueles que conviviam conosco quando ainda estávamos no engano do pecado. Pois o verdadeiro cristão é aquele que abandona a prática do pecado, e não o religioso que ainda pratica os velhos atos pecaminosos e se esconde atrás de aparências, modo de falar e de se vestir. É muito fácil você vestir uma capa de religioso e continuar praticando os mesmos atos errados que praticava antes, e até piores. Eu não estou colocando só esses que estão evidenciados na mídia, não, queridos. Tem muita gente que não está evidenciado na mídia e que age dessa forma também. Só tem uma aparência de santidade, mas não vive em santidade. Nós devemos tomar muito cuidado com os nossos passos, com a nossa vida. Porque se nós não tomarmos cuidado com os nossos passos e com a nossa vida, nós corremos um sério risco. E eu já vou falar sobre isso. Deus ele não deixa ninguém impune. Estou repetindo. Deus não deixa ninguém impune. Se ainda há prática de pecado, é melhor tratar de mudar. Para que algo pior não te aconteça. Igual Jesus falou para aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Está lá em João 6. Jesus foi bem claro para ele. Olhe, não pequem,
para que coisa pior não te aconteça. A gente precisa mudar o nosso comportamento. Olha o que está acontecendo. Presta atenção. Esses que são evidenciados na mídia é que estão levando a pancada, mas todos vão passar pelo mesmo juízo. E já vou tratar sobre isso. Os versos 7 a 9 falam que devemos praticar as boas obras, as boas ações uns pelos outros, pois o fim de todas as coisas se aproxima rapidamente. Nós estamos vendo isso. Essa pandemia veio para um despertamento. Veio para um despertamento. Foi bom ter vindo. Para que a gente colocasse a nossa vidinha no altar. Lavasse as nossas vestes no sangue do Cordeiro, parasse de brincar, parar de perder tempo com bobagem. Tem muita gente por aí ainda perdendo tempo com bobagem quando não deveria estar perdendo tempo. Em vez de listar as bobagens, dá uma conferida na sua própria vida. Veja o que você está fazendo, falando, publicando no Face. Vê se isso traz alguma coisa útil. Entendeu? Seja prudente. Eu estou falando agora aqui para os servos do Altíssimo. Sejamos prudentes. Devemos sofrer perseguições por sermos justos e fiéis a Deus. Versos 12 a 16. Devemos sofrer perseguições por sermos justos e fiéis a Deus, e não por andarmos em devassidões por causa de desordens e por nos metermos em negócios alheios. Queridos, tem muita gente por aí, e essas notícias atuais estão evidenciando isso. Tem muita gente por aí que está se metendo em política simplesmente para se dar bem. Não está entrando na política para fazer alguma diferença. Para trazer um pouco de ordem a esse país. Não. Eles estão entrando na política para se dar bem. E olha o resultado. As notícias essa semana estão bombando. Né? O nome do Senhor está sendo escarnecido. A igreja está sendo manchada. Tudo por causa de quê? Por causa de gente que está andando, se metendo em negócio alheio. Por gente que está vivendo em desordem, em devassidão. Vestindo uma capa de religioso e de servo do Altíssimo não tem nada. Então, querido, é melhor tratar de mudar. Seria bom mesmo, sabe, se tivesse passado aquela tese do ministro Fachin lá do STF sobre o abuso de autoridade religiosa. Para que acabasse os votos de cabresto que acontecem nas igrejas. Porque tem muito 171, muito picareta, usando o nome de crente para se beneficiar na política e está aí agindo como se fosse lobo, mercenário. Vamos tratar de mudar isso, gente. Porque entrar na política é para fazer alguma coisa de útil. E não para manter a desordem que a gente está vivendo nesse país desde 1500. O nosso país nunca evoluiu da condição de colônia extrativista. Pelo contrário, é uma capitania hereditária que se prolonga pelos séculos. Sabe, gente que quer só se dar bem em cima do povo e tratar o povo como escravo. E agora tem crente agindo dessa forma.
Isso está errado, querido. E é bom, sabe, que seja feita limpa mesmo. É o que eu vou falar aqui no próximo versículo. Os versos 17 e 18 falam que o juízo de Deus no mundo não vai começar no mundo não, querido. Vai começar pela casa dele, pela igreja. Sabe por quê? Porque é necessário que seja separado o joio e o trigo. Aqueles que estão se escondendo dentro da igreja para serem mercenários vão ser separados sim. Como Jesus fala na parábola do joio e do trigo, vão ser amarrados para serem lançados no fogo. E o trigo vai ser juntado no celeiro dele. Então, querido, querida, eu espero que eu seja trigo. Espero que você seja trigo. E sejamos juntados no celeiro. E não joio. Porque o joio vai ser juntado no fogo. E esse versículo 18 fala que se a salvação é difícil para aquele que é justo, imagina para o ímpio e pecador. O ímpio é exatamente o religioso. Antigamente, quando eu era criança, os crentes chamavam o ímpio do não salvo. Não. O ímpio é aquele que está dentro da igreja, carregava a Bíblia debaixo do braço, mas vivia uma vida devassa. Batia na mulher, traía o marido, menosprezava os filhos, desonrava os pais. Esse é o ímpio. O pecador é aquele que não recebe a palavra de Deus. Mas o ímpio é pior. O ímpio, ele conhece a palavra e não obedece. Então, queridos irmãos, queridos amigos, que mantenhamos as nossas vidas em consonância com as Sagradas Escrituras. Vivamos de modo justo e respeitável uns com os outros. E que não sejamos motivos de escândalo para ninguém. Pois Jesus mesmo disse, lá em Mateus 18, 6 a 7, eu vou ler aqui na versão Nova Bíblia Viva. Mas se qualquer um de vocês fizer um desses pequeninos que creem em mim tropeçar, seria melhor ser jogado nas profundezas do mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Ai do mundo por causa de todas as maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Uma pergunta que eu faço a você. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou que ela é um mero livrinho de história? Eu não estou perguntando para quem não conhece a Bíblia, não, querido. Estou perguntando para quem é crente. É, você que se chama irmão e irmã. Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Se você acredita, coloca a tua vida no altar. Você está com a vida no altar? Coloca mais ainda. Agora, se você é daqueles que fala, não é bem assim, bota tuas barbinhas de molho. Porque a palavra de Deus está se cumprindo, tá? E a gente vai ter mais surpresas por aí. O ano de 2020 está sendo o ano da peneira. E vai ter mais peneira por aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.